Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pobreza em Diálogo. Desta vez vamos estar a falar de diálogo intercultural e da sua importância para o combate à discriminação, mas também à pobreza e à exclusão social. Até que ponto é que o diálogo entre diferentes grupos étnicos, culturais, mas também religiosos, leva a uma maior compreensão das razões estruturais da pobreza, mas também da discriminação. É sobre isso que vamos estar a falar nos próximos minutos. Eu, mas também a Inácia Sá, que é técnica do projeto Opportunities da EAPN Portugal, a Caroline Forati, participante deste mesmo projeto, Opportunities, e também o José Reis, diretor do departamento Respect, da AIMA, que trabalha as questões da igualdade, do combate ao racismo e da integração. Obrigada a todos os três por estarem aqui. Inácia, se calhar começo por ti, porque existe esta tendência natural e humana para vermos o outro como diferente e para estarmos sempre a assinalar as diferenças no outro. Até que ponto é que o diálogo intercultural pode ajudar a esbater esta tendência que temos? O diálogo intercultural é fundamental porque é uma troca de ideias, valores, costumes, entre pessoas de diferentes nacionalidades, religiões, geográficas, e o diálogo intercultural é uma ferramenta muito importante para promover a boa convivência, a tolerância, o respeito e a compreensão mútua. Portanto, nesse sentido, Nós temos, se calhar, uma tendência para nos aproximarmos mais de pessoas que consideramos serem mais parecidas connosco, não é? E o diálogo intercultural, se calhar, obriga-nos a fazer essa aproximação e a percebermos que, se calhar, de diferentes não temos muito. Sim, e até porque nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado e cada vez mais diversificado. E se nós formos olhar para a história de Portugal, Portugal tem uma história muito rica, influenciado por diferentes culturas. Por exemplo, acho que é sabida pela maioria das pessoas a influência árabe na língua portuguesa, na arquitetura, da influência africana também na língua portuguesa, porque temos absorvido cada vez mais termos das línguas africanas. A música também africana é cada vez mais popular em Portugal. Portanto, nós, de certa forma, nas nossas atividades diárias, as nossas atividades diárias são influenciadas por influências culturais que nós nem sequer nos apercebemos. Portanto, eu acho que é uma mais-valia o diálogo intercultural e nós devemos nos permitir isso, conhecer o outro, sem preconceitos. E só dessa forma nós conseguimos compreendermos mutuamente sem qualquer tipo de julgamentos. E acho que isso enriquece a toda a gente. É uma mais-valia para qualquer pessoa. Isso que assinalaste é muito importante. Portugal, de facto, tem uma história diversa e eu espero não estar a cometer nenhuma confidencialidade, mas tu és guineense. Sim. E a Guiné-Bissau e Portugal têm uma relação muito próxima, tal como com as outras ex-colónias, não é? E Portugal é um país tão pequenino, mas que já teve relações próximas com países de algumas partes do mundo. Ou seja, de facto, se nós formos a pensar nisso, e isso que tu disseste é muito importante, nós temos influências diárias sempre constantes, só que à primeira oportunidade, se calhar, tendemos sempre a ver as tais diferenças e não as qualidades desta multiculturalidade. Se calhar agora dirijo-me ao José, porque está à frente de um departamento muito importante, de uma agência muito importante em Portugal, exatamente com este objetivo de combate ao racismo e pela integração de pessoas de diferentes, vindas de diferentes países. Uma instituição governamental como a AIMA, neste caso, tem um papel de maior responsabilidade do que os cidadãos, enfim, ou ela pode ser vista como um exemplo de atuação para os outros, para qualquer cidadão. Qual é que para si são as principais, os principais desafios ou os principais entraves a uma melhor atuação da AIMA
nesse aspecto? Bem, antes de mais, cumprimentar-vos, é um prazer para mim estar aqui. E realmente a Agência para a Integração, Migrações e Asilo acaba por ter aqui um papel importante também nesta questão e nesta desconstrução daquilo que é a estadia de migrantes, mas não só migrantes, também outras minorias, designadamente as comunidades ciganas, neste processo de integração o melhor possível. Se bem que eu não consigo colocar esta responsabilidade apenas e unicamente numa instituição, porque esta questão da interculturalidade e da promoção das condições para que haja uma plena integração e, quiçá, uma inclusão mais à frente de todos aqueles que se encontram no nosso país, independentemente do sítio onde vieram, ou a origem, seja ela qual for, ou a religião, ou a língua, ou a cor da pele, mais ou menos, todos nós e cada um de nós deve ter esta responsabilidade e deve ter esta disponibilidade para dar e receber. E a questão do diálogo que era referida há pouco tem mesmo a ver com isto. A grande riqueza da interculturalidade é quando nós estamos dispostos e disponíveis para aceitar aquilo que são as diferenças e aquilo que são as coisas comuns. E neste entrelaçar daquilo que é novo e daquilo que é igual, é que criamos esta relação e é que criamos este sentimento de pertença. Nós, na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que eu a partir de agora vou passar a tratar por AIMA, carinhosamente, temos também aqui uma responsabilidade específica, e o departamento que eu dirijo trata especificamente estas questões de igualdade, do combate ao racismo, à xenofobia, à discriminação. Integra aqui também toda esta dimensão, como eu disse há pouco, não só da igualdade e interseccionalidade, mas também da integração das minorias, nomeadamente as comunidades ciganas, passando por aquela questão mais também rígida e que também afeta as comunidades ciganas, que tem a ver com o combate ao racismo puro e duro, que também importa cada vez mais combater. E ao longo destes últimos anos, várias coisas têm vindo a ser feitas nesse sentido, de promover essa interculturalidade, e eu aproveito para dizer que a escola é um meio privilegiado e fundamental para nós trabalharmos estas questões. A questão da educação intercultural, nós prepararmos toda a comunidade escolar para essa tal abertura e para a promoção de ambientes que reconheçam a riqueza da diversidade que existe em determinado contexto e como é que isso pode potenciar toda a comunidade, não é? Não só naquele momento, mas também mais para a frente. A propósito disso, refiro, por exemplo, a questão da rede de escolas para a educação intercultural, que é um conjunto de escolas e de agrupamentos escolares que decidiram adotar uma política de integração e de valorização dessa tal interculturalidade e diversidade nos seus contextos. E no fundo é uma espécie de comunidade que é promovida por nós, pela AIMA, mas também pela Fundação HCAM e pela DGE, onde são criados encontros ou dinamizados encontros regionais, onde existe aqui a possibilidade de partilhas das boas práticas, mas também a partilha de instrumentos que os profissionais e todo o pessoal docente e não docente, mas também os alunos, podem aproveitar para promover estas questões. E se esta rede de escolas para a educação intercultural é um instrumento que eu considero bastante importante, um outro instrumento que eu considero também bastante importante tem a ver com o próprio plano de combate ao racismo e à discriminação racial, que é o primeiro plano que foi feito em Portugal, que eu tive a honra de fazer parte do grupo de trabalho que realizou o tal relatório que depois veio a dar origem a esse plano. E esse plano também é fundamental até para nos nortear e para nos dar aqui a identificação clara daquilo que são medidas que têm que ser realizadas. E nós tivemos aqui e continuamos a ter uma responsabilidade importante naquilo que é a execução dessas medidas. Era isso que eu ia perguntar. Portugal é bom aluno na aplicação depois dessas medidas na prática? Neste momento nós estamos a acompanhar também a execução destas medidas, e existem muitas coisas que já foram feitas. Por exemplo, e vou falar só a título de exemplo, existem algumas medidas que eram emblemáticas e que tinham que ser alcançadas e que foram dadas como importantes. Uma delas era a criação do Observatório do Racismo,
e existe já esse observatório, funciona. Outra era a autonomização da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que é a CICDR, que funcionava junto do Alto Comissariado para as Migrações e que agora passa a funcionar junto da Assembleia da República, ganhando aqui uma autonomia, e isto é algo que está em processo. Seria importante, ou será importante, que a Assembleia da República possa estar em condições de designar o Presidente desta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, aqui. Que se calhar ainda não o fez. Estamos em fase, mas eu acredito que rapidamente será uma matéria que será tratada em sede própria, em sede do órgão máximo, não é? Que é a Assembleia da República, e esse também é uma entidade importante para todas as pessoas que sejam vítimas ou alegadamente vítimas de discriminação racial ou de racismo. Para além dessas questões, destes grandes instrumentos, diria eu, que é a Rede de Escolas para a Educação Intercultural ou a própria entidade que regula estas questões, que é a CICDR, existem também outras coisas mais pequenas. Existem vários instrumentos que podem ser utilizados. Por exemplo, existe um guia que foi criado de prevenção à discriminação racial em contexto escolar, e nem a propósito é importante que esse guia também possa ser disseminado e que possa ser implementado, e assim de repente surgem estes exemplos de boas práticas, de boas práticas para trabalhar esta questão da interculturalidade. Mas também uma outra boa prática tem a ver com, por exemplo, o grupo de diálogo interreligioso, que foi criado, creio, em 2015, e que reúne 13 confissões religiosas, que também foi algo que foi promovido na altura pelo Alto Comissariado para as Migrações e que continua agora na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, onde nós realizamos encontros mensais com estas confissões todas para trabalharmos e discutirmos numa base de diálogo, e de compreensão e de conhecimento. E esse papel também é fundamental e tem dado resultados muito positivos também. E eu acho que nós até, não tenho a certeza, mas acredito que somos um exemplo no que diz respeito a esta convivência entre as várias confissões, em que existe aqui um diálogo, de facto, e é o que se pretende. Então, eu se calhar agora dirijo-me à Caroline, disse várias coisas, José, que depois quero pegar, mas interessa-me muito também perceber a história pessoal até da Caroline, que é brasileira e que vai para Portugal, já nos poderá depois contar quando e como, e que integrou este projeto Opportunities, e também gostaria de ouvir a sua experiência. Sim, bom, eu vim para Portugal, né, em 2018, e foi por razões de estudos, né, eu decidi fazer o mestrado fora e escolhi Portugal pela facilidade da língua, né, e pronto, tô cá há 5 anos, mais ou menos, né, 5 anos, e foi um prazer participar do projeto, foi incrível, foi muito interessante também ver a evolução da minha própria história, né, e a voz que o projeto estava dando a essa história, né, a cada história individualmente e as suas particularidades, né. O que é que foi o mais interessante que descobriu, ou mais importante para a sua vida, para si enquanto pessoa, que descobriu nesse projeto? Eu acho que o mais importante e significativo foi perceber, né, que muitas pessoas, também migrantes, passam por muitas coisas das quais eu passei, né. Tem muita similaridade nas histórias, né, por mais que sejam diferentes, existe vários entraves, né, legais e consequentemente de acesso aos serviços básicos depois para quem é migrante, né, mesmo para aquelas pessoas que vêm como eu vim de uma forma legal, com visto, né, e esses entraves eles já começam lá fora, já começam no Brasil, por exemplo, né, onde eu tive que esperar imenso tempo para o visto, cheguei aqui já atrasada para iniciar o mestrado, então são processos muito morosos que todos
passam e depois quando estão aqui, né, para ter acesso a esses serviços básicos, seja um número de utente, seja, pronto, qualquer coisa que seja básica para a sobrevivência de qualquer ser humano, digamos assim, né, para estar em sociedade. Isso eu pude ver, né, através do projeto, que várias pessoas também passam por isso, né, já tinha mais ou menos essa noção por ter contato com outras pessoas que também são de outras nacionalidades, que vieram para Portugal, mas que o projeto, né, trouxe realmente muito claro, assim. Agora a Caroline está a focar mais as questões administrativas e de problemas burocráticos na chegada. Sim. Mas como é que se sentiu a chegar? Ou seja, foi bem recebida? Como é que foi a sua experiência? Sim. Eu tive o cuidado de perceber um pouco a cultura antes, né? Porque, querendo ou não, são culturas diferentes, né? Existem questões que vão chocar, né? Questões muito simples. Por exemplo, tratar um professor por tu. Na minha região, nós até estávamos a conversar sobre isso. Na minha região é natural, né? E aqui é algo que é muito mal, digamos assim. Mal visto, E pronto, e eu antes mesmo de começar a estudar, eu tentei me aprofundar um pouco. Então, nesse sentido, assim, eu não tive muitas dificuldades, eu consegui me integrar muito bem, né? Mas, claro, depois existem outros percalços, assim, né? A partir do momento em que eu entrei no processo de estágio do mestrado, né? Já aconteceu situações de pessoas não quererem ser atendidas por mim, né, ao notarem o meu sotaque, isso por telefone. Na época, enfim, notaram o sotaque e disseram que não queriam ser atendidas, né, por eu ser brasileira. Então, existe ainda muito essas questões, assim, que eu acho que... Isso ajude-me, José, mas é um episódio de racismo. Eu não diria desta maneira. Devemos ter cuidado daquilo que é a classificação do episódio de racismo, daquilo que é um episódio de discriminação. Temos que ter sempre cuidado com simplificarmos demasiadas coisas, sob pena de, às vezes, de podermos estar a fazer enquadramentos que podem não estar completamente corretos. E por isso é que, quando alguém sente que é vítima de discriminação ou de racismo, deve encaminhar para a entidade competente. E a entidade competente, depois, para fazer essa análise, e que tem lá pessoas experientes, e que têm a lei, e que têm a jurisprudência, serão as melhores pessoas para concluir se aquele facto foi, efetivamente, um caso de racismo, ou se foi outra coisa qualquer. Porque até, decorrendo da minha experiência, muitas situações, e não estou a falar desta em particular, até porque não é isso que se deve fazer, e esses casos particulares não devem ser discutidos neste tipo de sedes, devem ser discutidos em gabinetes próprios entre pares e a discutir a situação legal e jurídica da situação e todo o contexto também que envolve agravando o atenuante, não é? O que às vezes acontece é que algo que ele aparentemente ou alegadamente até é uma situação de racismo, acaba por ser outra coisa qualquer. Pode ser uma injúria, pode ser uma difamação, pode ser... Mas isso do ponto de vista legal, não é? Sim. O que nós temos que trabalhar é uma outra coisa que está paralela e que tem a ver com o respeito pelo outro, não é? E o respeito pela dignidade do outro. E o facto de eu ter um sotaque mais ou menos pronunciado ou não pode levar a que o outro ache que eu já não sou merecedor de poder lhe fazer um atendimento ou não. Agora, se nós conseguirmos trabalhar estas questões, por exemplo, cá atrás, nas escolas, por exemplo, ou em momentos em que não há essas tensões, não é? Provavelmente conseguimos fazer esse papel preventivo que evitará este tipo de situações. E era aí e essa é uma das responsabilidades que nós temos, e por isso é que a questão da formação também é uma das áreas que nós, na agência, damos muita importância. Nós fazemos muitas ações de formação e de sensibilização na área da interculturalidade, na área do combate ao racismo, na área da história e cultura cigana, por exemplo. Também fizemos parcerias, e existem informações que até estão disponíveis online, na área da interculturalidade e do combate ao racismo também, e que nós
disponibilizamos e que estão acessíveis a toda a gente, porque nós acreditamos que é esse trabalho prévio que evitará este tipo de situações. Mas este tipo de situações continua a acontecer, não é? Infelizmente. E temos sentido um crescimento do discurso anti-imigração, por exemplo. Se calhar dirigia-me a Inácio, porque enquanto técnica deste projeto Opportunities, lida com, imagino, com pessoas vindas de muitos contextos e nacionalidades. Como é que este crescimento ou estes novos... tempos que se têm ouvido, não sei se é percepcional, se comprova, mas qual é a sua percepção, lá está, deste trabalho? A minha percepção é que eu acredito que existe um aumento de atitudes racistas e xenófobas em relação aos migrantes, e isso também pode ser, deste cenário em que nós vivemos atualmente, esta polarização política também cria muito estas tensões sociais, e as pessoas também sentem-se mais à vontade para ter esse tipo de atitudes, e também fomentar essas narrativas de medo e de ódio contra os migrantes. Por exemplo, que eles vêm para aqui roubar os trabalhos, que vêm para aqui à procura de subsídios, e as pessoas, assim, alguns portugueses, ficam, como eu disse, e reproduzem essas atitudes, essas imagens estereotipadas que eles têm contra os migrantes. Então, e uma vez que este trabalho do Opportunities é exatamente um pouco o combate a isso, e até vai além disso, é muito mais o conhecimento intercultural, não é? Mas também tem esta função de combater isso. Como é que projetos como este se podem multiplicar por forma a nós fazermos... O José também já falou de várias outras coisas, por exemplo, a importância da educação, mas projetos cívicos como este para juntar pessoas que querem só falar e aprender mais, como é que se podem multiplicar? Qual é que é o seu conselho? Eu acho que sim, deve haver um investimento neste tipo de projetos comunitários, e também políticas públicas que estejam comprometidas com a educação intercultural. Só falar um bocadinho do projeto. O objetivo deste projeto é, de facto, mudar as narrativas de medo e de ódio que são prevalecentes, e promover narrativas de inclusão e narrativas de integração dos migrantes. Portanto, nós pretendemos dar voz aos migrantes e mostrar a história deles. Mostrar a história deles e promover a sua autorrepresentação. E não dependermos unicamente de narrativas jurídicas ou narrativas económicas que só mostram estatísticas, quantos migrantes vieram para cá. Nós queremos humanizar este tema, dar a voz aos migrantes, assim como nós demos à Carolina e a mais 20 migrantes que nos reportam muitos desses episódios de racismo desde o primeiro dia que eles chegam a Portugal. Portanto, nosso objetivo é transformar essas narrativas de crises que eles tiveram em oportunidades, porque eles são pessoas que têm os seus sonhos, têm as suas aspirações, escolheram Portugal para viver e querem construir a vida aqui. Portanto, este tipo de projetos é importante para mostrar às pessoas o outro lado, combatermos aquelas narrativas de medo e de ódio que elas têm, e elas, ao depararem-se com as suas histórias, veem que aquilo são pessoas normais, tal como os seus filhos, tal como os seus netos. O projeto trabalha com jovens migrantes entre os 18 e os 30. Todos eles têm objetivos de estudar, de construir família, de comprar casa, como qualquer português comum nessa idade. Portanto, são pessoas totalmente normais. Ninguém quer vir para aqui roubar empregos de ninguém, nem viver de subsídios. Todos querem estudar e trabalhar, e este tipo de narrativas têm que ser expostas. Temos que levar isso ao público em geral, para verem o outro lado, o lado que é real, na verdade, dos migrantes. Carolina, se calhar eu perguntava-lhe como é que nós podemos chamar os próprios imigrantes
que estão a viver cá para projetos como este? Porque se calhar muitas vezes há alguma reticência em expor a vida, principalmente quando existe esta sensação de discriminação. Sim, com certeza. Inclusive eu, né, a Inácia me convidou e eu fiquei um pouco reticente também, né, em participar e pensei, será, né, me expor assim nesse sentido, até porque é algo muito difícil. Eu acho que imigrar no geral é muito difícil, independente, né, nós que estamos aqui em Portugal e os próprios portugueses quando imigram, né, é algo que é muito difícil e só quem passa por isso consegue perceber o quão difícil é, porque existem N questões associadas a tudo isso, mas eu acho que o crucial é que os imigrantes estejam envoltos nesses trabalhos e que, por exemplo, eu concordo com o que foi dito, né, da questão de desenvolver, assim, projetos que ajudem, que tragam informação nas escolas, ou, né, mas eu acho que isso também é muito importante, e para a sociedade em geral, que é fundamental, né, mas eu acho que isso é muito importante com a participação das pessoas migrantes, né, dos migrantes, porque são essas pessoas que conseguem perceber realmente, né, aquilo que está a se passar, são essas pessoas que estão vivenciando o dia a dia, e eu acho que incluí-las e incentivá-las, né, a ter a coragem de dar a sua cara, de se mostrar e de auxiliar nesse sentido. Eu acho que isso é crucial, assim, né, não só criar estratégias e criar formas, né, de melhorar essas questões, né, de interação cultural, mas colocar essas pessoas também no jogo, na história, não é? Eu acho que isso é de extrema importância. Eu tenho que, se me permitires, eu tinha que concordar com elas, porque acho que o envolvimento da sociedade civil é fundamental. E eu não posso deixar de contar-vos esta história de que eu fui dirigente associativo durante muito tempo, eu sou filho de imigrantes, e o papel que eu tive enquanto dirigente associativo, com certeza contribuiu para eu estar hoje a desempenhar funções importantes num organismo público que trabalha estas questões de migrantes. Portanto, esse próprio processo de envolvimento dos migrantes e dos descendentes dos migrantes, neste caso, mas também das comunidades ciganas será outra, é um processo de empoderamento que depois pode levar a que tenhamos mais voz e mais poder de influenciar aquilo que são as políticas e a execução dos planos e das políticas que envolvem esta questão da integração de migrantes. Sim, para a atividade depois gera também muitos resultados. Sim. Mas o José, foi aqui dito que existe uma sensação de um aumento de algum tipo de discurso anti-imigração. Eu não sei se na AIMA isso também é sentido. E depois, se calhar, outra parte da pergunta, para terminarmos, seria de que forma é que podemos fazer com que esta questão, portanto, que nos traz aqui à conversa, seja uma prioridade política e social em Portugal? Bom, eu acho que desde 2020, principalmente com a questão da pandemia e com o recolhimento que tivemos e o aumento do contacto que passámos a ter de modo virtual, atrás das teclas, a sensação que eu tenho, e é uma sensação, é que houve um aumento, ou pelo menos existe aqui uma maior falta de vergonha em expor algumas coisas. Mas é uma sensação que eu tenho. Não obstante, e pegando um bocadinho naquilo que foi a constituição de um grupo de trabalho para trabalhar as questões do racismo, na altura, e o grupo era constituído por um painel de especialistas na matéria, constata-se, ou constatou-se, que a questão do racismo em Portugal é uma questão estrutural. Não é? Portanto, não vale a pena ignorarmos a questão do racismo. Ela existe. Não é? Ela existe, e por muito que digamos que ela não existe e que não é bem assim, é um facto. Isto quer dizer que o primeiro passo para nós combatermos esta questão do racismo e da discriminação racial é nós reconhecermos que isto é um problema que tem que ser combatido.
E por isso é que foram identificados um conjunto de medidas e de ações, não é? Que têm que ser executadas e que têm que ser implementadas. E estas questões que eu falava há pouco, das formações, das comissões, dos observatórios, de promover a diversidade inclusiva, mesmo em termos laborais, a promoção da aprendizagem da língua portuguesa, a representatividade nos órgãos de decisão. Tão importante. Não é? Todas estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa e devem ser olhadas de uma forma tranquila, não é? Mas devem ser olhadas e devem ser vistas ok, nós temos que melhorar neste aspecto, e é para isto que nós estamos disponíveis também, e é para isto que também esta agência trabalha. Porque também tem esta responsabilidade de fazer acontecer aquilo que foram consideradas por todos como medidas importantes para nós combatermos este flagelo, não é? Portanto, eu diria que, efetivamente, existe, é um problema, mas eu não dramatizo, até porque eu já tenho 47 anos, já vi várias fases do racismo, fases mais duras, fases menos duras. Atualmente acho que estamos a passar outra vez uma fase mais dura, mas isso só me dá, ou só nos deve dar mais alento para combatermos também com mais bravura esta questão do racismo e da discriminação. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Sim, eu acho que é como disse o José, eu acho que cabe aos decisores políticos e à sociedade civil, em primeiro, em reconhecer este problema e depois resolver. E é fundamental incluir os migrantes na formulação de políticas públicas que os vão beneficiar, porque não faz sentido nenhum termos pessoas a elaborar políticas públicas que não conhecem essa realidade. Portanto, vai ser muito raso, vai ser muito superficial. E nós temos várias pessoas com capacidades para estarem ali sentadas, para além da história que eles têm. Por exemplo, pessoas que passaram por racismo, sabem da dificuldade burocrática a aceder documentação. Eu acho que estas são as melhores pessoas para desenharem políticas públicas que, de facto, vão beneficiar os migrantes. Sim, isso também é integração, não é? Integração é tudo isso. Muito obrigada aos três por terem estado aqui. Assim terminamos mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal, em parceria com a Filtro Produtora, identidade visual pela artista Helena Beatriz, e vemo-nos num próximo episódio.